A gente está já há quase 11 horas de reunião, né? Na verdade, mais de 11 horas de reunião, quase 12. Os ânimos, a reunião tem sido tranquila, é claro que agora a gente pode perceber um cansaço aí nos parlamentares, um esvaziamento até da própria sala aqui do plenário 1. A gente teve 3 momentos aí em que os ânimos se exaltaram um pouco mais, e claro que o cansaço pode ter tido um efeito aí, já que não é nada usual que a gente tenha reuniões entre sexta e sábado. Foram 3 pequenas altercações, 3 pequenos momentos aí de ânimos exaltados, mas tudo corre aí na tranquilidade. Muito bem, muito obrigado, Paula Bittar, ela que vai voltar conosco proximamente, em outros momentos, para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa reunião da Comissão Especial do Impeachment aqui na Câmara dos Deputados. Agora são 2 horas, 13 minutos da madrugada deste sábado. Nós voltamos agora a ouvir o próximo parlamentar inscrito para falar. Ele já está com o uso da palavra. Vamos ouvi-lo. Deputado ou da deputada, sem o que nós não podemos seguir à frente antes de fazer esse registro. Portanto, faço esse registro, até porque nós precisamos ter a liberdade de opinar, de aqui estabelecer claramente as nossas posições, sem esta condição que nos foi apresentada previamente. Eu digo isso, senhor presidente, com a tranquilidade, com a clareza, de que aqui a imprensa está com toda a liberdade que tem, e é fundamental que a própria imprensa fiscalize a posição dos senhores e senhoras deputadas, com a liberdade como o importante esteio da democracia, e produza as informações com a segurança para a própria sociedade. Mas ali, ainda há pouco, verificou-se que, e eu, por prudência, fiz, como tantos outros deputados, inscrição na lista a favor e contra, porque esta condição não poderia ser uma condição prévia para a inscrição e a fala... Quem está falando nesse momento é o deputado Bebeto, do PSB da Bahia. Vamos voltar a ouvi-lo. Faço esse registro. Do regimento. Faço esse registro. Segundo, essa presidência não abrirá mão do regimento. Estou fazendo o registro. Vossa Excelência tem mais Entendo, está 10 superado, segundos. mas Vossa Excelência não pode interromper. Vossa Excelência poderia falar depois. Vossa Excelência tem Vossa mais, Excelência tem sido mais tão 15 segundos. cordato, tão respeitoso porque com os Vossa senhores e senhoras Excelência coloca de uma deputados, forma... mas eu posso fazer com o direito à inviolabilidade da minha Ok. palavra, que Vossa Excelência deve respeitar. Vossa Excelência tem o meu respeito e pode continuar. Dito isso, senhor presidente, eu quero, distintamente de tantos outros deputados, mas com a responsabilidade que caracteriza a posição de cada um de nós, dizer que sobre esta comissão, repousa uma importante decisão, não apenas sobre o fato de tirar ou não a presidenta, de mantê-la ou não, mas sobre a condição de cada um de nós decidirmos sobre o destino do nosso país. E aqui nós temos teses para todos os gostos. E isto não é um mal, não é um crime. E esse cipoal jurídico em que se tornou este debate, em torno das condições ensejadoras, que reclamam condições para tipificar a conduta, o crime de responsabilidade da senhora Presidenta da República, são teses, né, neste cipoal, que, à luz, né, portanto, do comportamento, do perfilamento político, do contexto e das próprias legitimidades que cada um aqui defende, vão ganhando emoções e vão, de acordo com o território e as trincheiras que cada uma dessas teses e aqueles que as defendem se perfilam, vai objetivamente apresentando as suas razões. E estas razões, para uns, elas são substantivas, para outros, são razões que falseiam, portanto, a própria condição substantiva, né, que enseja o crime de responsabilidade por uma absoluta ausência de fundamento jurídico. Essas teses, portanto, devem ser, e eu as respeito, de modo profundo, democrático. No entanto, na minha opinião, essas teses, elas, por mais que cada um lado defenda, ela não pode e não há possibilidade de fugir daquilo que tem sido, no imaginário coletivo que povoa, pelo menos o que eu tenho assistido, as intervenções, os debates, que é, sobretudo, a compreensão, o juízo político independente
né, da condição jurídica que deveria assentar o relatório final, a condição muito mais política, de acordo com as decisões, do que efetivamente jurídica, como tantos outros têm dito. E aí, presidente, nesse sentido, eu gostaria de considerar algumas condições. Óbvio que o impeachment deve ser parte, e ele eu não me somo, não me perfilo à ideia, e aqui com todo respeito aos companheiros, amigos do PT, do PCdoB, eu não me perfilo a essa ideia de que o impeachment é golpe. Não, ele está no ordenamento jurídico, ele está, portanto, como um valor conquistado pela sociedade na Constituição de 88, no limite do que deve ser a responsabilidade imputada a um presidente, e que esta casa, o constituinte originário, mas, sobretudo, fazendo com que as suas ações se associassem a um esforço de um novo ciclo da política, mas de uma compreensão da sociedade para não permitir que o presidente pudesse agir livremente, sem um poder controlador, sem condições legais que pudessem indicar a ele os limites do que a lei estabelece como uma condição para a sua atuação. A Constituição estabeleceu claramente quais são esses limites e, porquanto, não posso eu aceitar esta tese de que o impeachment é um golpe. Não aceito. Ele está e é sobejamente reconhecido pela sociedade, por todos nós, como um valor, porque está na própria Constituição as condições e a legislação é parte, portanto, é esteio fundamental da democracia brasileira. E nós precisamos considerar este valor. No entanto, ao considerar não ser um golpe, também não posso considerar que ele possa, o impeachment, estar dissociado de fundamento que a própria democracia reclama, que é o respeito ao processo legal, é o respeito, portanto, à própria legislação que nós temos neste país. E para mim, senhor presidente, é muito caro. Eu costumo, não sou desse mundo jurídico, eu não tenho, não sou versado, não pertenço ao mundo das ciências jurídicas, mas como cidadão, como trabalhador e como deputado que estou, eu tenho a devida responsabilidade, até pela vivência minha numa área de atuação que é do mundo sindical, e que esta casa aqui, ao estabelecer como parte do ordenamento jurídico condições para que os próprios trabalhadores, ao exercitarem o direito de greve, levassem em consideração como uma condição primeira o respeito à legislação, para não adotar qualquer atitude à revelia deste ordenamento jurídico, eu aprendi que às vezes nós pagamos um preço muito alto quando inobservamos os aspectos de que trata a lei para condicionar e legitimar, inclusive, o meu direito para reivindicar. E, por exemplo, esta casa aprovou numa lei de greve, se eu não observar, eu tenho, portanto, a severidade da lei que atinge não apenas as instituições de trabalhadores, mas atinge os trabalhadores que não observarem e fazer uma greve distante do que a lei estabelece. Este, para mim, é um fundamento da democracia, é um fundamento que todos nós devemos respeitar. Se para mim, se para os trabalhadores vale, e esta casa foi esteio, por que não pode valer para todos, inclusive para a presidente e para esta casa, cada um de nós, respeitando o devido processo legal? Temos que respeitar o devido processo legal. Por isso, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, não é fácil se decidir apenas em função se é ou se não é, se tem ou se não tem fundamento legal. Por isso, na minha opinião, este é um processo que foge à regra e pelas falas, ele tem uma natureza muito mais política, muito mais em função da situação que nós vivemos neste país, cujos contornos deste processo de impeachment estão, na minha opinião, estabelecidos com alguns indicadores. Quais são esses indicadores? Indicadores da crise econômica que nós temos, com forte retração do processo econômico, com a desconfiança de parte do mercado em relação ao momento político que o Brasil vive, com baixo nível de investimentos e essa desconfiança,
com a corrupção que nós temos neste país, e neste ponto, há que nós separarmos o que é a corrupção e que queremos o aprofundamento das investigações pela Lava Jato, que não pode se confundir o que a Justiça trabalha e realiza com o que nós aqui estamos a analisar como parte do fundamento para levar à frente a possibilidade de admissibilidade deste processo pela Câmara no âmbito do Parlamento. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e há de se separar. E por isso, nós temos a clareza de que os contornos desse impeachment relacionado a esses índices econômicos de baixo investimento, desemprego, alta inflação, vai formando na subjetividade de cada um, e eu não posso valorar aquilo que subjetivamente cada um entende e forma o seu juízo de valor, mas vai formando nesse universo uma condição, na minha opinião, distanciada do que, do ponto de vista constitucional, nós temos como garantia, como fato ensejador para tipificar o crime realizado pela presidência, e vai muito mais numa linha, na minha opinião, da formação de um juízo político. É jurídico-político, mas ele tem uma prevalência muito mais política neste momento. Por isso, senhor presidente, esta é uma decisão de caráter político, o que aqui está se adotando. Eu entendo, e para ficar no tempo, que nós, sinceramente, e aqui eu quero dizer da minha posição, o PSB, e eu particularmente como membro desta comissão indicado pelo partido, nós temos uma clareza de que a presidenta cometeu erros, clareza de que a presidenta tem baixo índice de popularidade, de que do ponto de vista econômico nós vivemos um drama neste país, de que nós temos um desemprego galopante, de que nós devemos, sem sombra de dúvidas, considerar esses fatores como uma conquista da sociedade, a responsabilidade fiscal, uma conquista pública da sociedade, são valores que nós não podemos deixar de considerar. Mas o fato, senhor presidente, o fato mais objetivo, diante de tudo isso o nosso julgamento será exclusivamente político ou será um julgamento em que nós tenhamos que nos valer, nos lastrear de dados jurídicos que deverão formar o nosso juízo político da decisão, porque esta é uma casa política. E aí tem uma dúvida. Se entre os juristas há uma dúvida, se entre membros desta comissão, não vou dizer na totalidade, prevalece dúvidas ainda, há que se considerar que não está completamente pacificada, sob o ponto de vista geral desta casa, ou mesmo da sociedade, a ideia de que os crimes já estão claramente, robustamente identificados ao ponto de nos conduzir a uma posição em que esta casa assuma a decisão da admissibilidade deste processo e faça encaminhá-lo ao Senado. Portanto, eu tenho uma posição, no nosso partido nós temos refletido e construímos uma curva de amadurecimento deste processo, no longo debate entre os deputados que compõem a nossa bancada, deputados experientes, deputados até com mais de 8 mandatos nesta casa, deputados que têm e que devotam um valor à democracia, e dizer valor à democracia não é dizer o valor daquilo que estão defendendo como golpe, valor à democracia na acepção plena da palavra, de que este é um valor que nós não podemos, de forma nenhuma, nos afastar, seja qual for o resultado do que nós vamos enfrentar como decisão no dia 17. Mas mais do que isso, a pergunta que se impõe e a inferência que cada um de nós devemos fazer feito este processo, tomando como hipótese a possibilidade desta casa decidir, o que nós vamos encontrar no dia seguinte? E aí, senhor presidente, eu tenho preocupações. Não é preocupação com que se vá o senhor Michel Temer ganhar e assumir, mas é com que nós vamos, no day after seguinte a este processo, realizar. Por exemplo, eu como trabalhador tenho uma preocupação. A Fiesp faz uma ofensiva muito grande e ouvir o seu Benjamin Steinbrück dizer o seguinte: é preciso desregulamentar o mercado de trabalho. No Brasil, nós temos muito direito para os trabalhadores. E apresentou no vídeo dele, enquanto em um país, um trabalhador come com a marmita na mão, tem 15 minutos para repouso e refeição, aqui no Brasil tem 1 hora
para repouso e refeição. Isso é inadmissível alguém que defende esta posição ou que se soma a um esforço da Fiesp colocar como primeira condição uma desregulamentação do mercado de trabalho. Coloque em dúvidas até aqueles que têm boa vontade em dar um passo à frente para ajudar na construção de um governo de união nacional, saber quem é que vai prevalecer, que modelagem nós teremos no interior deste possível, vamos dizer possível, porque não está definido, novo governo. Portanto, nos preocupa. Eu tenho a clareza como homem de partido, encerro dizendo, nós não definimos a nossa posição. Segunda-feira, o nosso partido terá uma reunião da executiva e eu, que tenho ouvido muito e aprendido muito nesta casa, por certo, haverei de adotar com mais segurança, com o debate político do nosso partido, uma posição para apresentar na reunião da segunda-feira em relação ao nosso voto e a nossa... Obrigado, deputado.